Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos acompanhar um conteúdo muito bacana, dessa vez sobre aspectos qualitativos e de soluções. Tá certo, galera? Antes de partirmos para o conteúdo em si, teremos um texto que será de forma audível, pois para que vocês possam ter acesso, então está editado em áudio, mas não se preocupe, foi passado em vídeo para que todos vocês possam ter acesso aqui no YouTube, certo? E na sequência vamos ter o podcast propriamente dito, tá certo? Gostando do conteúdo, gente? Aproveita, inscreva-se no canal, deixa o like, compartilha, ativa a notificação e bora lá. Minha gente, só para explicar uma coisa para vocês, o tema aspectos qualitativos e de soluções está presente em nosso cotidiano, certo? Vocês querem ver um exemplo muito bem claro? Imagina o seguinte: você tem sua garrafa d'água e vai colocar o gelo. O gelo mesmo que a gente usa para colocar na bebida. Imagina que sua garrafa d'água está fora da geladeira e você colocou o gelo mesmo assim. O que vai acontecer? Vai gelar um tempinho? Sim, mas vai chegar em um determinado momento que o gelo vai se dissolver. Isso porque o gelo é estado sólido da matéria. Faz sentido isso? Qualquer dúvida, deixa nos comentários. E uma outra coisa também para se destacar é você fazer o inverso. Por exemplo, você pegar os cubos de gelo e encher a sua garrafa d'água, certo? Da mesma forma, vai se dissolver, porém não vai ser de uma hora para outra ou da noite para o dia. Pelo contrário, vai demandar um certo tempo. Vamos colocar assim na média de 3 minutos a 5 minutos por aí, tá certo? Só para vocês entenderem basicamente como é que funciona o processo. Ok? Então, sem mais delongas, eu deixo vocês com o texto e o podcast. Valeu, minha gente, estou ficando por aqui. Aspectos qualitativos das soluções. Os aspectos qualitativos referem-se às características ou propriedades que não podem ser medidas numericamente, mas são descritas ou observadas. Em soluções, isso inclui: 1. Natureza dos componentes. 3. Solvente. O tipo de solvente utilizado, água, álcool, etc., influencia as propriedades da solução. Por exemplo, a água é um solvente polar, ideal para dissolver substâncias iônicas e polares, enquanto solventes orgânicos, como o álcool, são melhores para dissolver substâncias apolares. Soluto. A identidade do soluto, sal, açúcar, ácido, etc., afeta as características da solução. Por exemplo, o sal, NaCl, em água, forma uma solução condutora de eletricidade, enquanto o açúcar, C12H22O11, não. 2. Interações intermoleculares. As forças intermoleculares entre as moléculas do soluto e do solvente, ligações de hidrogênio, forças de Van der Waals, determinam a solubilidade e a estabilidade da solução. Se as forças entre soluto e solvente forem fortes, a solubilidade será maior. Por exemplo, o etanol, CH3CH2OH, é miscível em água devido às ligações de hidrogênio. 3. Cor e aparência. A cor da solução, se for colorida, e sua aparência, transparente, turva, etc., são características qualitativas. Por exemplo, uma solução de sulfato de cobre, QSO4, é azul, enquanto uma solução de cloreto de sódio, NaCl,
é transparente. 4. Sabor e odor. O sabor, se aplicável e seguro para provar, e o odor da solução são propriedades qualitativas. Por exemplo, uma solução de vinagre tem um odor característico e um sabor ácido. Aspectos quantitativos das soluções. Os aspectos quantitativos referem-se às propriedades que podem ser medidas numericamente. Em soluções, isso inclui 1. Concentração. A quantidade de soluto presente em uma determinada quantidade de solvente ou solução. Pode ser expressa em várias unidades. Molaridade, m. Moles de soluto por litro, de solução. É uma medida comum em química, útil para cálculos estequiométricos. Exemplo, uma solução 1 m de NaCl contém 58,44 gramas de NaCl por litro de solução. Molaridade, m. Moles de soluto por quilograma de solvente. É útil quando a temperatura varia, pois a massa não é afetada pela temperatura. Exemplo, uma solução 1 ml de NaCl contém 58,44 gramas de NaCetro por quilograma de água. Porcentagem em massa, por cento mm. Massa de soluto por 100 unidades de massa da solução. Exemplo, uma solução de 10% mm de NaCéfalo contém 10 gramas de NaCer em 100 gramas de solução. Porcentagem em volume, por cento VV. Volume de soluto por 100 unidades de volume da solução. Exemplo, uma solução de 20% VV de etanol contém 20 ml de etanol em 100 ml de solução. Partes por milhão, ppm, ou bilhão, ppb. Quantidade de soluto por milhão ou bilhão de partes da solução. Usado para concentrações muito baixas, como em análises ambientais. Exemplo, 1 ppm de um poluente significa 1 mg do poluente por litro de água. 2. Densidade. A massa da solução por unidade de volume, geralmente em gml ou kg/l. A densidade é afetada pela concentração do soluto. Exemplo, a densidade da água pura é 1 gml, enquanto a densidade de uma solução de açúcar pode ser maior. 3. Ponto de ebulição e congelamento. A adição de um soluto a um solvente afeta os pontos de ebulição, elevação e congelamento, depressão da solução, que podem ser medidos quantitativamente. Essas propriedades são chamadas de propriedades coligativas. Exemplo, a adição de sal à água aumenta o ponto de ebulição e diminui o ponto de congelamento. 4. Pressão osmótica. A pressão necessária para impedir o fluxo de solvente através de uma membrana semipermeável para a solução, que depende da concentração do soluto. A pressão osmótica é importante em processos biológicos. Exemplo, a pressão osmótica do sangue é mantida constante para evitar danos às células. Hoje a gente vai mergulhar num jeito um pouco diferente, de olhar para fenômenos complexos, né? Isso aí. Um olhar mais profundo, talvez. Exato. A gente está se baseando numas ideias sobre análise qualitativa e dissolução. Um material que propõe um jeito bem interessante de ver as mudanças. A ideia é tentar entender como essa profundidade do qualitativo, junto com a dinâmica da dissolução, ajuda a gente a sacar melhor os contextos, as transformações. A ter uma visão mais completa, mais rica da coisa. Certo. Então, vamos começar pelo qualitativo. Por que essa necessidade de ir além dos números? É crucial, né? É para achar o porquê das coisas. O porquê por trás do o quê. Exatamente. Pensa assim na satisfação do cliente. Uma pesquisa pode dizer que 70% estão satisfeitos. Ok, legal. Mas e os outros 30%? É aí que entra o qualitativo, imagino. Justamente, uma análise qualitativa vai mais fundo. Com entrevistas ou analisando reclamações, você descobre que talvez o atendimento foi lento ou faltou opção personalizada, sabe? Ah,
os detalhes que fazem a diferença. São esses detalhes que mostram onde a empresa precisa de fato melhorar. Não é só um número. E essas informações vêm de onde? Exatamente, como se coleta isso? Imagino que não seja uma fórmula única, né? Depende do que se quer saber. Essa é a chave. Métodos qualitativos, tipo entrevistas em profundidade, observar as pessoas em ação, analisar textos, são ferramentas para capturar as experiências, os significados. Coisas que os números brutos não mostram. Não mesmo. Eles trazem as histórias por trás dos dados. E tem um ponto fundamental aqui. O pesquisador. Ele é um instrumento, né? Como assim? Isso exige muita reflexividade. Quer dizer, uma autocrítica constante sobre como nossos próprios vieses, nossas experiências podem influenciar o que a gente coleta e como interpreta. É um trabalho bem sensível. Entendi. Essa autoconsciência é importante. Agora, mudando um pouco de assunto, dissolução. O material usa uma analogia ótima, do açúcar na água. Ah, sim. Clássica. Ele não some, né? Ele se integra, vira parte da água, adoça. Essa ideia de algo se desfazendo, mas se incorporando em outra coisa? Isso vale para muito mais que química, certo? Com certeza. A gente vê isso em laços sociais que enfraquecem, estruturas de empresa que mudam, até, sei lá, velhos hábitos de pensar que se dissolvem. Sem dúvida. A dissolução, nesse sentido mais amplo, é um processo de transformação fundamental. Está presente em muitas áreas. E como a gente analisa isso? Se a gente conecta isso com um quadro maior, analisar dissolução é entender as variáveis. O que está se dissolvendo? Em que meio? Em que contexto? Certo. E sobre que condições isso acontece? E, claro, quais as consequências dessa transformação. É sobre entender a dinâmica da mudança em si e não só o ponto final. Faz sentido. E como esses dois conceitos, o qualitativo buscando o porquê e a dissolução focando na dinâmica, como eles se conversam, como funcionam juntos para dar essa visão mais rica que você falou. Ah, eles se potencializam muito bem. Pensa na dissolução de uma empresa, por exemplo. Os números, o quantitativo, vão mostrar queda nas vendas, dívidas subindo. A situação financeira? Sintomas, digamos assim. Isso. Mas aí vem a análise qualitativa para desvendar as causas por baixo disso. Talvez entrevistas com quem saiu da empresa revelem que, sei lá, a cultura interna se perdeu. Ou a confiança evaporou? Exato. Ou que a empresa não conseguiu se adaptar ao mercado. O qualitativo dá o contexto, os motores, as experiências humanas por trás do processo de dissolução que os números só registram. Então, um revela a história humana, o contexto por trás do colapso, talvez, que o outro só mede. A profundidade de um explicando a dinâmica do outro. Gostei disso. É uma ótima forma de colocar. Ou pensa num contaminante num rio. A química dá os dados de concentração, dispersão. Os níveis, as taxas. Isso. Mas uma abordagem qualitativa, conversando com as comunidades ali da beira do rio, pode revelar o impacto social, ambiental profundo, a perda do modo de vida que dependia do rio, a desconfiança nas autoridades. O impacto na saúde que as pessoas percebem. Exatamente. Isso levanta uma questão importante sobre a dimensão humana, ecológica, dessas transformações, algo que o dado puro da concentração do contaminante sozinho não pega. Esse exemplo do rio é forte. Mostra bem como as consequências vão muito além dos números. E pensando nisso, na prática, o que isso tudo significa? Como essa visão integrada ajuda a achar soluções melhores? O material fala do plástico, né? Que a solução não é só técnica. Precisa ser comportamental, política também. Ou superar barreiras culturais em projetos, onde entender as percepções locais, o qualitativo, guia as estratégias. Precisamente. Essa abordagem integrada permite diagnósticos mais certeiros e daí soluções mais holísticas, mais eficazes, se você entende as nuances do problema pelo qualitativo e os processos de transformação pelo de solução. Você consegue desenhar intervenções mais direcionadas, mais humanas talvez. Exato, e um ponto-chave aqui é comunicar isso bem. Não adianta ter análise se ela ficar na gaveta. É preciso traduzir essa complexidade para uma linguagem acessível, talvez usar narrativas, visualizações. Para conectar a pesquisa com quem pode agir, né? Fazer a ponte. Isso, conectar a pesquisa à ação prática. Ok, recapitulando rapidinho então. A grande sacada parece ser que
juntando a lupa do qualitativo com a dinâmica da dissolução, a gente sai do ok e entra no como e no porquê, no nível humano contextual. E aí abre caminho para soluções que vão na raiz do problema, não só nos sintomas. É uma ferramenta poderosa para navegar na complexidade mesmo. Perfeito. E só para deixar uma provocação final. Pensando nesse fluxo constante de mudança de informação que a gente vive, como seria se a gente adotasse mais essa perspectiva integrada, que valoriza tanto a história humana detalhada quanto a dinâmica da transformação? Como isso poderia mudar a nossa abordagem para desafios complexos? Pois é. Pensa, sei lá, no desenvolvimento de novas terapias na saúde. Não é só biologia, tem a experiência do paciente, né? Ou adaptar as cidades para a mudança climática. Exige entender os processos físicos e as respostas sociais. Certo. Como essa visão combinada poderia levar a soluções mais robustas, mais justas, mais eficazes de verdade? Fica aí pra gente pensar.